Graça e paz, amados e amadas do Senhor, queridos e queridas. No dia de hoje nós queremos estar compartilhando palavras de Deus, como nós temos compartilhado aqui no nosso canal Fogo e Graça. Se você já está inscrito, dê um like no vídeo para que esse vídeo possa alcançar ainda mais pessoas. Se você está aqui por primeira vez ou já até acompanhou algumas mensagens, eu peço você que se inscreva no canal para que possa nos ajudar, para que a mensagem de Deus que é transmitida aqui através desse canal, para que notícias sobre a obra missionária possam também ser compartilhadas aqui através do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se você está aqui por primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação também, para que essa mensagem de Deus possa chegar a mais pessoas. Também queremos aqui enviar um abraço para todos os nossos irmãos do nosso grupo, lá no WhatsApp, Família Fogo e Graça. Que o Senhor abençoe sua vida também através dessa mensagem de Deus para o seu coração. E o tema, queridos, dessa palavra que nós queremos compartilhar com os amados no dia de hoje, ela está debaixo do tema, essa mensagem tem um tema: a fuga de muitos discípulos. Se você está me ouvindo agora, eu quero que você repita comigo: a fuga de muitos discípulos. Irmãos, de fato aconteceu uma fuga de muitos discípulos. Existiam várias pessoas além dos 12 discípulos que serviam ao Senhor, que acompanhavam a Jesus. Tanto que Jesus, quando ele enviou eles para pregarem de cidade em cidade, ali, de acordo com Lucas capítulo 10, ele enviou de 2 em 2, ele enviou 70 pessoas. Então, existiam muitas outras pessoas que estavam sendo discipuladas pelo nosso Senhor Jesus. Claro que tinha os 12, que eram os mais próximos, tinha a multidão que sempre acompanhava ali Jesus, que não andava perto de Jesus, mas existiam os discípulos que eram pelo menos 70, porque a Bíblia diz que ele enviou 70 pessoas para pregar de cidade em cidade. Existiam os 12 discípulos que estavam perto de Jesus, e também, irmãos, existiam três dos 12 discípulos que estavam ali mais perto. Segundo a palavra de Deus, a gente vê os relatos do Evangelho, vemos aqui que esses 3 discípulos, que era Pedro, Tiago e João, eles estavam junto com os 12, mas você vai ver mais menção deles aqui dentro dos Evangelhos. Então, o texto base dessa palavra, ele se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler primeiramente aqui o versículo 53. Depois nós vamos ler do versículo 60 ao versículo 71, que diz assim: Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53, diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Vamos lá para o versículo 60 agora. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, como nós falamos no começo, existiam alguns grupos que seguiam a Jesus. Primeiro era a multidão, aquela que estava ali por causa dos milagres, aquela que estava ali esperando receber de Jesus alguma coisa. Existiam seus discípulos. Vemos que Jesus enviou 70 para pregar de cidade em cidade. E vemos os 12 que estavam sempre ali com Jesus. Então, aqui Jesus não está falando para a multidão, Jesus está falando para os 70. Aqueles mesmos, irmãos, que expulsaram demônios, aqueles mesmos que Jesus enviou de 2 em 2, de cidade em cidade, pregando arrependimento, pessoas que curaram enfermos, pessoas que expulsaram demônios. Jesus estava falando para esses 70. E a Bíblia diz, queridos, aqui que Jesus, ele até então vinha falando sobre muitas coisas, mas Jesus falou de comer a carne e beber o sangue. Primeiro aqui no versículo que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 53, Jesus falou para eles: olha, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. Então, o que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando literalmente de comer a carne e de beber o sangue dele? Não. Ele estava falando a respeito de uma aliança de sangue. E nós também podemos falar desse assunto mais adiante, com mais profundidade. Mas desde os tempos dos primórdios da terra, os povos faziam pactos. Os povos faziam pactos de sangue, aliança de sangue. Tanto que lá na bruxaria isso é imitado pelos satanistas. Mas isso foi um princípio que foi estabelecido por Deus. Desde as antiguidades, as pessoas faziam pactos, né? Os povos antigos faziam pactos. Eles faziam alianças e faziam alianças de sangue. Quer dizer que um desses rituais que eles faziam, eles cortavam a carne um do outro. E um dava a carne de si para o outro. E também deixavam cair o sangue e um bebia o sangue do outro. Quer dizer que eles estavam ali fazendo um pacto, eles estavam fazendo uma aliança de sangue. E essa cerimônia, ela simbolizava, ela tinha o significado de que eu iria viver através de você e você iria viver através de mim. O que Jesus está chamando aqui, queridos discípulos, é para que ele pudesse viver através dos discípulos e os discípulos pudessem viver através dele. Ou seja, o que Jesus estava chamando os discípulos, ele estava chamando os discípulos para uma aliança. Jesus estava chamando os discípulos para um pacto. Jesus estava chamando os discípulos, não somente aqueles 70, não somente para expulsar demônios no seu nome, para curar enfermos no seu nome. Ele estava chamando os discípulos para que ele fosse Senhor deles, não somente Salvador deles, não somente aquele que poderia usar a vida deles, aquele que deu autoridade para eles curar enfermos e expulsarem demônios. Jesus queria poder viver através deles. E claro, queridos, que no dia de hoje, a aliança que o Senhor nos chama, ele não nos está chamando para que eu e você possamos comer a carne dele, o sangue dele, literalmente. Dentro da cultura judaica, a carne foi proibida de comer porque era um pecado. O sangue, a palavra do Senhor diz que o sangue tem a vida. Então o sangue não se bebe, a carne não se come. A carne foi substituída pelo pão, o sangue foi substituído pelo suco de uva. Tudo isso como simbolismo da carne e do sangue. Tudo isso simbolismo de uma aliança, de um pacto que Deus deseja, queridos, firmar com cada um de nós. Ele deseja viver através de mim. Ele deseja viver através de você. Ele deseja viver através de nós.
Quando Jesus nos chama para comer a sua carne e beber o seu sangue, ele está dizendo aquilo que o apóstolo Paulo declarou, nos remete a essa verdade em Gálatas 2:20, que diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor, queridos, deseja viver através de nós, ele deseja pensar através de nós, ele deseja sentir através de nós, ele deseja olhar através dos nossos olhos, ele deseja falar através das nossas palavras. Então, é isso que deseja o Senhor, irmãos, viver através de nós. E era para isso que ele estava chamando aqui os 70. Esses mesmos que expulsaram demônios, que curaram enfermos. Não quis dizer nada, irmãos, porque nós vemos aqui no versículo 60 o que aconteceu quando Jesus chamou todos eles, inclusive os 12, para um pacto, para uma aliança. O que aconteceu aqui? Diz aqui o versículo 60 do capítulo 6 do Evangelho de João, no texto que nós estamos lendo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro este discurso, e quem pode ouvir? Aqui, versículo 66, olha o que vai dizer: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não estavam com ele. Ou seja, enquanto estava tudo bem ali, enquanto eles estavam vendo as curas, os milagres, o povo sendo abençoado, o pão se multiplicando, o peixe se multiplicando, o alimento, estava tudo bem. Enquanto eles estavam vendo aquilo que eles estavam querendo ver, o relacionamento deles com Jesus estava tudo bem. Mas quando Jesus chama eles para um compromisso maior, Jesus está chamando eles e está querendo ser o Senhor deles, aí a coisa muda. Eles já começam a achar o discurso duro. Aqui no versículo 60 e lá no versículo 66, a palavra de Deus diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Eles voltaram atrás. Esses mesmos, irmãos, que curaram enfermos, que expulsaram demônios, por que eu estou dando ênfase nisso? Porque muitas pessoas pensam que são usadas por Deus. Elas pensam que Jesus é o Senhor da vida delas, mas isso não quer dizer nada. O Senhor Jesus falou, queridos, que muitos naquele dia falarão: olha, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome pregamos. Fazer maravilhas e ter êxito em nome de Jesus não quer dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida. Não quer dizer que Jesus vive através de nós. Porque pode ser que nós estamos realizando maravilhas através do nome de Jesus. Pode ser que nós estejamos fazendo obras através do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus ele continua tendo poder, independente da pessoa. A palavra de Deus diz que Deus deu autoridade sobre o nome de Jesus, sobre o qual se dobra todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Diz a palavra ali em Filipenses, no capítulo 2. Então, o nome de Jesus ele tem poder, independente da pessoa que pronuncie ele, o nome de Jesus ele é poderoso. Existem pessoas no dia de hoje, muitos de nós, estamos fazendo obras maravilhosas, estamos sendo exitosos na obra que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Mas isso não quer dizer que Jesus está vivendo através de nós, que nós estamos comendo a carne de Jesus e que nós estamos bebendo o sangue de Jesus. Não quer dizer que nós tenhamos um pacto com ele. Um pacto, uma aliança diferente. E isso faz com que haja uma fuga de muitos dos seus discípulos. No dia de hoje, queridos, quando nós escutamos aquilo que nos agrada do Evangelho, nós estamos bem, estamos ali com o Senhor. Mas quando o Senhor nos chama para ser o Senhor de verdade da nossa vida, nós queremos fugir com muitos dos seus discípulos. Muitos deles declararam: olha, duro demais esse discurso. É muito difícil de ouvir isso. E quantas pessoas, irmãos, no nosso meio estão nessa mesma situação? Estão achando muito duro o discurso, quando a palavra ela não está falando de acordo à nossa conveniência. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que a palavra é dura demais, é radical demais, quando o Evangelho vem
A mensagem nos confronta em alguma coisa. Foi para isso, queridos, que Jesus estava chamando os discípulos, para um crescimento espiritual. Jesus queria elevar eles a outro nível, a outro patamar, de não somente ser aquele Jesus que fazia as coisas por eles, mas esse Jesus que vivia através deles. Muitas vezes, irmãos, nós podemos fazer obras e ter obras exitosas, seja ministerial, seja profissional, seja em qual área for da nossa vida. Mas isso não quer dizer que Jesus está vivendo através de nós. Isso não quer dizer que Ele está olhando através dos nossos olhos, porque talvez no nosso dia a dia Jesus esteja bem longe de nós. E não é isso que Deus deseja de nós, queridos. O que o Senhor deseja das nossas vidas é estar perto sempre, é viver, é olhar, é falar através de nós, é ter atitudes, ações através das nossas vidas. Então, para isso, Jesus estava chamando os discípulos para um compromisso. E muitos fugiram nessa hora. No dia de hoje, irmãos, na sociedade que nós vivemos, muitos estão fugindo do compromisso. Quando as coisas saem tudo do jeito que essa pessoa quer, quando sai tudo do nosso jeito, nós estamos ali, estamos bem. Mas quando é algo que nós não queremos fazer e Jesus nos está chamando para fazer aquilo, muitas vezes nós queremos fugir. Quando nos chamam para o compromisso, nós fugimos. Existem pessoas, irmãos, que não gostam de um compromisso. Por isso nunca se casam, ou quando se casam, vivem um casamento de qualquer maneira. Por quê? Porque o egoísmo é aquilo que nos impede de ter um compromisso, porque nós nos priorizamos a nós mesmos. Quando nós nos priorizamos, nós nos tornamos pessoas egoístas, e o egoísta não gosta de compromisso. Irmãos, o Senhor está nos chamando para um compromisso, para uma aliança. O Senhor está chamando as nossas vidas para um pacto. Ele quer viver através de nós. Ele quer olhar através de nós. Ele quer sentir através de nós. Ele quer falar através de nós. Jesus quer viver essa essência de Jesus, esse caráter de Jesus. Ele quer manifestar em nossa vida. Mas para isso nós precisamos decidir, irmãos, continuar seguindo o Senhor. Não fazer como esses discípulos que o abandonaram, eles voltaram atrás. E a palavra de Deus diz em Hebreus que o Senhor não tem prazer, a alma dele não tem prazer naquele que retrocede. Então, se você está ouvindo, o Senhor está chamando você a um compromisso. O Senhor está nos chamando a um compromisso maior com Ele. O que nós devemos fazer é não voltar atrás, mas nós devemos prosseguir. Nós devemos permanecer, assim como fez os 12. Depois que os 70 vão embora, Jesus vai e pergunta aos 12, vocês também não vão ir? E Pedro fala para ele, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro sabia, queridos, que somente Jesus, e somente em Jesus é que estava o sentido da realização da sua vida. Nós precisamos entender, queridos, que somente em Jesus nós vamos alcançar as palavras de vida eterna. A palavra bíblica, o evangelho que liberta, o evangelho da cruz, que nos diz que nós precisamos tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. O evangelho é o evangelho do poder de Deus. O evangelho também é, sim, o evangelho da fé, mas o evangelho também é o evangelho da cruz. E essa cruz, queridos, que nós devemos carregar. Essa cruz que nos ensina a não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. É esse evangelho, queridos, que Deus deseja que nós possamos nos apegar a essas palavras de vida eterna. Existem pessoas que somente gostam de ouvir pregações de bênção, pregações de milagres, pregações que Deus vai fazer. Ele é tudo isso, irmãos, também, mas Ele também nos chama para um compromisso. Ele não quer somente que nós sejamos essa multidão que vai lá só em busca dos pães e dos peixes. Ele não quer somente que nós sejamos esses discípulos que estão ali, enquanto eles estão vendo as curas, os milagres, o poder de Deus se manifestando, a provisão de Deus vindo ali para eles. Não é somente isso.
O Senhor está nos chamando para que nós possamos ouvir deles as palavras de vida eterna. Existem palavras de vida eterna que Deus deseja liberar sobre nós. Existem esse evangelho da verdade, quando o evangelho de Deus, a palavra de Deus confronta a nossa vida, quando ela mostra alguma área da nossa vida que nós precisamos ir até Deus, nos arrepender. É essas palavras que geram a vida eterna. Não é somente o evangelho para nos abençoar na vida em que nós estamos vivendo aqui e agora, mas é o evangelho que vem para gerar vida eterna dentro do espírito do homem. É para fazer com que o homem deixe de ser pecador e passe a ser um santo de Deus. É para fazer com que aquele santo, que já é santo, que nasceu de novo, possa ser aperfeiçoado na santificação, em uma vida de purificação por meio do Espírito e por meio da palavra. É para isso que Deus está nos chamando, irmãos, para escutar palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Sabe, irmãos, existe um ditado que diz que amigo é aquele não somente que sempre está batendo ali, dando os tapinhas nas nossas costas, sempre está nos elogiando, mas aquele que nos diz a verdade. O Espírito Santo é nosso amigo e por meio da sua palavra, ele nos diz a verdade. Ele fala quando nós estamos certos, quando nós estamos errados, ele nos corrige porque ele nos ama. Então nós precisamos, irmãos, receber as palavras de vida eterna e não fazer como fizeram os outros discípulos. O que eles fizeram foi retroceder. Eles voltaram atrás. E quanto tempo, irmão, quantas pessoas nesse tempo estão voltando atrás? Quantas pessoas nesse tempo estão abandonando o Senhor por causa das lutas, por causa das adversidades, das dificuldades? Porque o evangelho, às vezes, quando nós vamos servir a Deus, parece que a nossa vida piora, ao invés de melhorar. A nossa vida financeira, material, as circunstâncias parece que vão ficando mais apertadas. Parece que piorou tudo, ao invés de melhorar. Mas quem disse, irmãos, que a vida ia melhorar? A Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não estou dizendo que você não vai ter bênçãos de Deus na sua vida. De fato, a palavra de Deus diz em Efésios 1:3 que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas isso não nos isenta de passar lutas, de passar dificuldades por servir a Deus. Perseguições por servir a Deus. Isso não nos isenta disso, irmãos. Mas nós precisamos servir a Deus, independente das circunstâncias, porque nós não servimos a Deus pelas circunstâncias, nós servimos a Deus primeiramente por fé, porque a Bíblia diz que nós não andamos por vista, senão nós andamos por fé. Nós servimos a Deus não pelas circunstâncias, mas também, segundo, nós servimos a Deus por causa da eternidade que Ele gerou dentro de nós, porque nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira e que existe uma vida eterna aguardando a nós. Queridos, eu quero deixar essa palavra com você, que Deus continue abençoando a sua vida e lembre-se, não troque coisas momentâneas pela eternidade que Deus ha prometido para as nossas vidas. Um abraço forte, que Deus abençoe a todos.